Sejam muito bem-vindos, pessoal, à nossa aula de manutenção 1. Essa série de aulas aí que vamos aprender a respeito de manutenções de sistemas elétricos, né? Como analisar esses problemas e como resolvê-los. E hoje vamos começar por manutenção em motores elétricos trifásicos. Eu queria muito ter tido essa aula quando eu comecei na área elétrica, na verdade. Porque muitas vezes na instituição de ensino se preocupa muito em instalar, saber como funciona, mas às vezes deixa despercebido, né, o fato de que a gente vai resolver muitos problemas que o sistema já está todo instalado, já está tudo lá funcionando e acontece muito problema que a gente tem que identificar, né, seguir o passo a passo para eliminar os problemas e resolvê-los. Então é muito importante que se saiba disso. Eu tive muita dificuldade no começo. Eu comecei na área elétrica para isso, né? E quando você chega na indústria, tá tudo lá instalado. Você geralmente vai troca algum componente, analisa motor, analisa o sistema todo para resolver o problema e substituir se for o caso. Então, a gente vai é muito importante o profissional saber dessas técnicas de análise de resolução de problemas, né? Ele vai se encontrar muito com isso, tanto na indústria como ele sendo um profissional autônomo, em residências também, em condomínios, para resolver certos problemas. Então vamos começar aqui conhecendo algumas partes de motores. A principal parte de motores que a gente vai precisar aqui para estar analisando esses problemas, né? Temos aqui, ó, a primeira parte aqui, que é o estator. O estator, quando é alimentado, né, ele manda uma corrente, né, induzida, ele induz um campo magnético que faz esse rotor girar. Aqui é o rotor, aqui o estator, né? O estator cria esse campo que faz o rotor girar. Aqui, logo aqui temos do lado aqui na frente o rolamento. Esse rolamento ele fixa aqui, né, nessa primeira parte aqui, para deixar fixado aqui o rotor aqui, ele girar livremente. Temos aqui a tampa traseira, que esse rolamento traseiro também vai ficar fixado aqui nessa parte da tampa traseira. Temos aqui o ventilador que serve para refrigerar o motor. Essas aletas aqui, ó, essas aletas aqui em cima do motor, ela não é para enfeitar um motor não, nem para dar outro aspecto de estética não. Aqui é para refrigerar o motor. Quando o motor gira, esse ventilador gira com o rotor, também que serve para refrigerar aqui o motor. E para direcionar o vento desse ventilador, temos a tampa defletora. Este último aqui é a tampa defletora. Ele acopla aqui na traseira do motor para não deixar essa ventilação ir para o outro lado, ela se concentrar aqui nessas aletas. Temos aqui a caixa de ligação, onde vai ser alimentado, né, as bobinas do motor com as fases que vêm da rede. Pronto, essas são as principais. Uma das principais, né? Todas as partes são importantes, mas a gente vai se concentrar nessas partes que já devem conhecer já muitas dessas partes do motor. Pronto. Aí, quando o motor desarma e você vai abrir o painel, ele vai estar assim. Se ele for por contator, vai ter um contator, vai ter um disjuntor principal do motor e vai ter um disjuntor para o comando, né? Aqui ele não está indo para lá para o motor não, que esse aqui é um painel só de exemplo. Painel só de exemplo. Aqui esse disjuntor ele está dimensionado, a corrente dele, aqui se não me engano está C25 para 25 A. Então a corrente nominal do motor deve ser mais ou menos dimensionado com respeito à tensão nominal do motor, né? Se ele ultrapassar essa corrente nominal ele vai desarmar. Aqui o contator aqui do lado. Pronto. Você chegou lá, o disjuntor desarmou, você abre o painel, você tem que procurar investigar porque ele desarmou, né? Às vezes o motor ele está em um transporte, por exemplo, na indústria de cimento tem o transporte de cimento que leva o cimento.
Às vezes o cimento pode travar em algum lugar, acumular em algum lugar e aí força o motor fica muito pesado e desarma, porque a corrente subiu. Pode ser um transporte de pallet também, empresa que trabalha com pallet, tem um pallet levando, pode travar pallet e o motor e desarmar. Aí é só você armar ele e conferir a corrente, né? Mas se o motor continuar desarmando ou desarmou do nada, tem que ser investigado a causa do problema. Você vai lá, me conferiu aqui se está desligado, você vai medir para massa, para terra. Vai colocar aqui tem a fase R, S e T. Você vai colocar o terra, coloca aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. A fase R para o terra tem que dar igual ao L no seu multímetro, se o multímetro for digital, né? O L é overload, sobrecarga na leitura, quer dizer que ele não conseguiu ler a resistência está muito alta, então não tem resistência daquela fase R e o terra, então o cabo tá bom e a bobina do motor também não tá dando para massa. Aí você vai na fase S para terra, S terra, mesma coisa, tem que dar o L no seu multímetro, não pode dar resistência nenhuma. Na fase T para terra, tem que dar OL também. Se der alguma resistência, der 450 ohms, 440 ohms, se der 0 ohm, se der 1, se der qualquer resistência dessa fase para a terra, o motor está dando para massa, o motor está em curto. Provavelmente é o cabo ou a bobina que está indo para a terra. Você tem que desconectar essas fases aí, essa alimentação do motor, medir o cabo para ver se o cabo, sem sentar lá no motor, está dando para massa e depois medir o motor. Se o cabo não estiver dando para massa, você fez a mesma coisa aqui, mediu o R, ele desconectado lá, isolou, mediu o R, o S e o T e não está dando nada, é a bobina do motor que está dando para a terra então vai ter que rebobinar. Geralmente tem empresas especializadas em rebobinar o motor, mas se você souber rebobinar o motor, rebobina também. Ele está dando para terra. Pronto. Essa daqui foi uma partida que tem com o Tatone. Você também, se der falta de fase, você tem que juntar esses cabos. Por exemplo, você tira do motor lá, junta o RS, junta a fase R, S e a fase T. Mede lá no multímetro. Ela tem que dar continuidade, tem que dar 0,1 ou dar alguma resistência muito baixa, 2 ohms, tem que dar muito baixa entre elas, mas tem que dar o valor em RS que você medir, tem que dar o mesmo valor que você medir a continuidade em ST, ele lá jampeado lá na área e o sistema desligado, viu, pessoal? Quando vocês forem medir resistência, vocês têm que desenergizar o circuito, que o multímetro ele já aplicou uma tensão no sistema para medir a resistência. Se tiver uma tensão vindo com a tensão do seu multímetro, pode até estourar o multímetro, acontecer algum acidente. Então, em medições de resistência, vocês têm que conferir se está tudo realmente desligado. Vai lá em tensão, mede tudo, confere se realmente está desligado e desenergiza o circuito e confere novamente. Pronto, você mediu a resistência entre RST, ele jampeado lá, você conectou eles todos e mediu a resistência, eles têm que dar alguma resistência lá, ou muito próximo de 0,1. Se entre RS e ST deu OL, ele tá em algum ponto, tá partido o cabo, aí tem que trocar o cabo. Se o cabo tá perfeito, deu continuidade ali junto, e você separou ele e não deu continuidade, que ele não está em curto. Se você separou ele e mediu o cabo, não jampeou ele, ele está lá separado,
ele não tem que dar resistência. Se ele dá, provavelmente ele está em curto. Também vai desarmar o motor. Mas se o cabo ele separado não dá continuidade, ele junta, ele dá continuidade, ele tá bom. Então você tem que medir lá o motor. Se for no inversor, aqui falha no inversor, no soft start, aqui no soft start, mas se for um inversor, um soft start, provavelmente ele vai dar o erro aqui na IHM dele. Vai ter uma leitura de IHM com erro. Você procura no manual dele, geralmente o manual dele fica no painel, se não tiver, você procura um manual na internet, baixa o manual, vê qual é o erro e assim analisa a falha. Se for o cabo aqui, você desconecta o cabo, há o mesmo procedimento no cabo, mede o motor, vai lá no motor, mede, coloca ele para funcionar, coloca o inversor, o soft start para partir, mede a tensão de saída do inversor, se estão todas equivalentes, se é para dar 220 em cada uma das fases, ela tem que dar em 220 em cada uma das fases, não pode ter diferença. Não pode ter diferença de tensão em nenhuma delas. Não dá falha no motor também. Aí outra coisa, muitas vezes eles têm um PTC, um térmico de temperatura, né? PTC também. Eles medem a temperatura. Às vezes esse PTC pode estar com defeito e acusando alta temperatura e está desarmando o motor. Vocês podem fazer o seguinte, ó. Você tem câmeras termográficas, você vê a temperatura do motor na câmera. Se a temperatura do motor estiver normal, abaixo de 50 graus ou menos, tem que ser geralmente abaixo de 50 graus, dependendo do motor, né? Tem motor que aguenta mais. Mas geralmente se estiver abaixo de 50 graus e estiver acusando alta temperatura, provavelmente o medidor de temperatura está com defeito. Aí é trocar o medidor de temperatura. Sensores. Muitos dos motores são automatizados com sensores. Eles partem com sensores e param com sensores, né? Se alguns sensores dele que comandam o sensor para partir ou para parar estiver com um defeito, provavelmente ele não vai partir. Você tem que conferir se o sensor está bom. Primeiro, você vê aí se o sensor está atuando. Geralmente ele tem um LED de atuação, mas não confie nesse LED. Não confie nesse... Veja onde é a saída do sensor, do cabo de sinal. Geralmente é o preto. Ele tem o azul, que é o 3. O azul, que é o cabo 3. Ele é azul e tem número, o cabo 3. Ele é alimentação negativa. O marrom é o cabo 1, que é alimentação positiva. E o preto geralmente que é o sinal normalmente fechado. Deixa eu colocar aqui, ó. Fios. Deixa eu colocar aqui, ó. Cabo marrom. Marrom do sensor. Cabo marrom do sensor é o positivo. Tem sensores com corrente alternada também, mas geralmente é mais usado os sensores de corrente contínua. O cabo azul, ou fio azul do sensor, ele é o negativo do sensor. Geralmente é assim, a maioria dos sensores que eu pego é assim, mas é bom vocês conferirem no manual, porque tem alguns que tem algumas diferenças. Não são todos, geralmente é um padrão. Esse que eu estou falando aqui é o padrão, e geralmente eu vi que a maioria dos sensores são. O preto, cabo preto lá dele, é o normalmente aberto. Quando dá sinal ele fecha o sinal e manda o sinal para a máquina. O branco, geralmente esses três cabos, galera. O branco, ele é o normalmente fechado. Vou anotar aqui. O branco é o normalmente fechado do sensor. Então, quando o sensor é atuado, por exemplo, aqui está passando uma garrafa, ele está sendo atuado.
Então, o preto dele, geralmente o preto que é usado, geralmente a galera não usa o branco do sensor. Quando o preto é fechado, quando ele é acionado, ele fecha o sinal e manda. E geralmente o branco, que é normalmente fechado, ele abre o circuito, né? Não manda o sinal. Mas geralmente é o preto que é usado. Algumas situações que usa o branco também. Então você pode estar lá vendo se está chegando a alimentação no motor. Se não estiver chegando, nenhum LED ele acende. Mas se tiver LED acendendo, não confie no LED, porque ele pode estar atuando. Ele atua lá, mas ele não manda o sinal que o cabo pode estar partido em algum ponto. Então você vê lá o preto do sensor, pede para atuarem lá, ou se ele tiver atuado, e mede lá o preto no negativo, né? Para ver se ele está dando 24 volts. Esse preto ele manda 24 volts também. O branco ele é atuado, ele não manda nada, mas quando ele está desatuado, ele manda 24 volts também. Outra coisa que eu já falei que pode parar o motor é o rotor pesado, ele está pegando peso. Você pode conferir se ele está pegando peso, desligando o sistema, né? Indo lá no motor e rodando a parte aqui do rotor dele. Ou também rodar o ventilador. Você roda ele, faz ele girar. Se ele tiver, ele tem que rodar bem leve. Você, sem pouco esforço, você roda o motor. Se você estiver fazendo muito esforço para rodar o motor, ele está provavelmente com algum rolamento aqui partido. Ou com algum rolamento, desculpa, perdão, com algum rolamento estourado. Você tem que conferir se o rolamento estiver estourado. Se você tiver conhecimento em mecânica para tirar o rolamento e trocar o rolamento, você mesmo troca. Aqui o rolamento dele. Se ele estiver no transporte, é bom você desacoplar o motor, partir o motor ele em vazio, sem nada, sem nenhum peso, e ver como ele se comporta. Ele vai desarmar. Ele roda, roda e desarma. Aí você confere se ele está realmente livre. Pode ser alguma coisa no transporte, algum peso, alguma corrente. Geralmente eu já vi muito isso da corrente se emaranhar, né? Prender em algum lugar também, se emaranhar a corrente quando o transporte é de corrente. Quando o transporte é de rolo, o rolo está quebrado, o motor pega peso. É bom você, para conferir, sempre desacoplar o motor, ver como ele gira, como ele gira livre, desligar o motor, ver se ele está girando com peso. Você faz esse giro nele no rotor. Se ele estiver rodando leve, provavelmente não é nada mecânico. Aí você tem que fazer esses procedimentos para conferir se é algo elétrico, na verdade. Alinhamento inversor, já falei. Aqui no sensor, rotor pesado. Aqui verificar a bobina para a terra. Como eu já tinha tocado no assunto, você tem que abrir a caixa do motor e verificar, desconectar todas essas bobinas aqui da alimentação. Desconecta a alimentação, isola a alimentação. Mas ele tem que estar desenergizado lá no painel. Confere se está desenergizado para abrir a caixa. Não abra a caixa com o motor energizado. Você pode se acidentar. Então, sempre desenergize ele antes de abrir a caixa. Desconecte de todos a alimentação e desconecte o cabo aí da caixa dele. E meça todas as bobinas. Bobina por bobina você mede para massa. Se não der para massa, pronto, quer dizer que ele não está. Nenhuma bobina dele tem curso para massa. Aí você vem para o procedimento aqui. Você abriu aqui, a bobina dele vai estar mais ou menos assim, ó. Você vai medir o cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação tiver nele, né? Agora você vai medir as bobinas. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar ele aqui. Medir as bobinas. Você vai ter que medir bobina por bobina. Vocês lembram que o fechamento do motor tem lá a bobina, né? Que vai do 1 com 4. O 2 ele vai com 5. O 3 ele vai com 6. Aqui tá A e A1, B e B1, C e C1. É como se A fosse a bobina 1, A1 fosse A4. Então A1 é a mesma bobina aqui, faz parte do mesmo conjunto. E B com B1 do mesmo, C com C1
a mesma aqui. Eles dão continuidade, essa bobina dá continuidade entre elas. Ó. Você medir 1 com 4, A com A1, ele tem que dar continuidade. Se não der continuidade, a bobina está partida ou está queimada. E você vai ter que medir 1 por 1, B com B1, C com C1. Só A com A1 tem que dar com A1. Se der A com B1, ela está em curto. Ou se der A com B, ou se der A com C. 1 tem que dar com 4, que é A tem que dar com A1. B tem que dar com B1 e C com C1. Fora disso, não tem que dar resistência com mais nenhum outro. Quando você chegou aqui e mediu toda esta dando continuidade, você vai verificar se todas as bobinas estão equilibradas. Como assim as bobinas estão equilibradas? Porque todas as bobinas têm que dar a mesma resistência. A1, por exemplo aqui, ó. A com A1. Por exemplo, a resistência da bobina de A com A1 é 1,5. 1,5 ohms. 1,5 ohms. Pronto. 1,5 ohms. Se você for medir B com B1, tem que dar 1,5 ohm também. E se você for medir C com C1, tem que dar 1,5 ohm também. Todas elas, entre elas, tem que dar 1,5. E A com B não pode dar, A1 com B não pode dar, só entre eles que tem que dar o valor, entre eles e as bobinas mesmo. Se você mediu lá com A1 deu 1,5, B com B1 deu, por exemplo, 2 ou 2,5, a bobina está desequilibrada, essa bobina está ruim. Provavelmente a bobina sofreu algum dano, está queimado, alguma coisa do tipo. E você mediu C e C1 deu 1,5 ou deu um valor diferente, está errado também. Esse motor vai ter que ser mandado para rebobinamento, que as bobinas estão desequilibradas e provavelmente a corrente dele vai subir e o disjuntor vai desarmar. Com certeza o disjuntor vai desarmar e vai dar falha no motor. Então, essas são as técnicas que eu uso para verificar se o motor está bom para operar ou não. Geralmente, se você aplicar essas técnicas, não vai ter erro, você vai conseguir fazer a manutenção, vai conseguir identificar qual é a falha do motor. Esqueci de falar também. Depois disso, é bom você também medir megar o motor. Você pega o megômetro e mega o motor. Coloca aqui. Você mega o motor. Pega A1, pega todas as bobinas, juntam elas, e jampeiam elas, coloca uma ponta de prova do megômetro em todas elas e a outra joga para a massa e mega o motor. Depois você pode medir cada bobina individual e aterrar as outras para medir o aterramento dela contra as outras para massas. Por exemplo, você pega a bobina A com a 1 junta, pega uma ponta de prova, coloca nessa bobina A com a 1 e as outras B e C você junta também e coloca para massa, em média 1 com respeito às outras, com as outras jampeadas para massa, para ter uma melhor aferição ao megar o motor. Eu provavelmente nas próximas aulas vou estar falando aí mais sobre megar motor, como megar motor, por qual a importância de megar o motor, mas é muito importante você saber. Mas a primeira aferição que vocês vão fazer é juntar todas elas, colocar o ponta de prova nelas e jogar outra para massa para ver se elas estão dando alguma fuga de corrente para a massa, e aí também desarma o motor. Então isso aí, essas técnicas que eu uso. Não tem erro quando eu uso essas técnicas. Eu sempre encontro qual é o defeito do motor
Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, posta aí no comentário a dúvida que vocês querem, o que vocês querem que eu fale na próxima aula, qual é a dúvida de vocês, para poder ajudar, a gente estar se ajudando aí. Valeu, até a próxima, galera.